Olá, meu nome é Flávio Moraes e hoje eu vou apresentar o projeto Haikai Cosmos, que é um projeto premiado pelo edital Cultura Presente nas Redes 2, oferecido pela Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado do Rio de Janeiro. O projeto Haikai Cosmos é um dispositivo de cinema original pensado para a territorialidade do bairro de Cosmos, localizado na zona oeste do Rio de Janeiro. Ele é referenciado nesse livro chamado Cadernos de Inventar, Cinema, Educação e Direitos Humanos, que foi produzido pelo Lab Cuman, um laboratório de cinema e educação e clínica que reflete sobre esses processos educativos, que foi criado na UF e tem diferentes colaboradores, diferentes professores da área de cinema e da área de psicologia. Bom, eu vou ler um pouco aqui do Haikai, do que é esse exercício do filme Haikai. Vou falar sobre o nosso exercício Haikai Cosmos, que consiste na criação de diferentes filmes com estudantes de Cosmos. E depois aqui nesse vídeo, eu vou mostrar alguns dos filmes. Esse vídeo, inicialmente, era uma prestação de contas, mas também é um vídeo direcionado a educadores que têm interesse em, em trabalhar com cinema e desenvolver diferentes sensibilidades em relação a isso com os estudantes. O Caderno de Inventar com a Diferença é a nossa referência, como eu disse antes, e o exercício dispositivo de cinema, filme Haikai. O dispositivo de cinema é basicamente um conjunto de regras, do qual é um guia, uma espécie de guia para a criação. Na questão do filme Haikai, é criar um filme na forma de um Haikai. E o que é um Haikai? O haikai é uma forma poética, originalmente japonesa, formada por 17 sílabas que chega ao cinema através do cineasta russo Eisenstein. O cineasta se apropria dessa montagem para refletir sobre a concessão do cinema e sua possibilidade de exprimir conceitos e ideias através de uma alta qualidade emocional. O haikai trabalha com objetividade e laconismo à montagem. No haikai tradicional, a natureza e os seres animados e inanimados são o tema central. Ao experimentar o haikai no cinema, o estudante é convidado a observar como a vida, para além do humano, acontece, além de inventar com a história da arte e ser estimulado à leitura. Bom, como? Primeiro, pesquisar a forma do haikai em grupo ou individualmente, descobrindo seus autores e diferentes formas de criar a partir dessa estrutura. 2. Escolher ou escrever um poema. 3. Produzir 3 planos, cada um associado a uma linha do haikai. Os planos devem ser feitos sem sons, de preferência fixos, montados em ordem, os quais não precisam ilustrar ou exemplificar o que diz o haikai. Basta trabalhar com as sensações. 4. Inserir uma cartela com poema escrito na tela após o último plano. O mesmo exercício pode ser feito com fotografias. Bom, a gente fez de um modo diferente e aqui eu vou falar um pouco do dispositivo Haikai Cosmos. Então, no Haikai Cosmos, a gente adaptou essa estrutura que eu acabei aqui de falar, do caderno do Inventar com a Diferença, e a gente trouxe para esses estudantes, primeiro adaptar com eles e pensar também, através dessa forma poética, como a gente pode pensar o território onde a gente vive, né? Que é a questão da Zona Oeste em particular. Então, a proposta foi levar essa oficina para 15 estudantes de 10 a 14 anos do Núcleo de Arte Dr. Dilson Avarenga de Menezes, que fica localizado em Cosmos, na Zona Oeste. É um núcleo de artes que faz parte da Secretaria Municipal de Educação. É uma unidade de extensão da Secretaria Municipal de Educação, voltada especialmente para o ensino de artes. O objetivo dessa oficina Haikai Cosmo é a construção de um curta-metragem a partir do exercício filme Haikai. A oficina teve 4 horas de duração e se dividiu basicamente em 2 partes. Na primeira parte, a gente viu alguns exemplos de haikais, e aqui eu vou até passar. Confira tudo que respira, conspira. Esse foi um slide que eu fiz com uma linguagem um pouco de videogame, assim, para atrair os estudantes.
Foram cerca de 17 estudantes que participaram. A gente, nessa primeira parte, viu diversos haikais e essa relação deles com elementos inanimados e elementos animados, né? Essa observação sobre o cotidiano. E os estudantes ficaram totalmente livres, assim. Nós realizamos numa sala, mas entrar e sair dentro da sala era algo livre, então os estudantes puderam pegar na câmera e sair mesmo durante a aula e retornar com o material e editar o material ali junto comigo, né? E eu decidi produzir diferentes vídeos também para vocês verem a partir dos olhos dos estudantes também como foi o processo dessa criação com eles. E aí, na segunda parte, nós dividimos em alguns grupos. Alguns estudantes optaram por não fazer o filme, que também era uma opção dada desde o início, né? E outros estudantes se reuniram em grupo para criar o haikai, outros estudantes criaram o haikai sozinho. Teve um estudante que decidiu levar a câmera para casa, o que foi autorizado, ele filmou em casa e depois retornou a imagem para o haikai. E outros estudantes que criaram o haikai no próprio processo da aula, né? E aí a nossa ideia era produzir, assim como o exercício do filme haikai, um plano para cada verso desse poema, que foi criado individualmente ou coletivamente. E por fim, que a gente ia disponibilizar esses filmes, um vídeo de 35 minutos falando um pouco sobre a minha percepção enquanto educador e sobre a percepção dos estudantes assistindo esse exercício. Bom, eu vou passar os filmes agora para vocês verem o resultado. De faces feito a lua, mais sombria como a noite, e brilhante como o sol. Esse filme feito pela Clarice de Oliveira, Clara Letícia, Lavinha Caetano e a Ágata Oliveira, foi feito em cima de um haikai que elas realizaram. Na verdade, a Clarice de Oliveira fez, que é de fases feito a lua, mais sombria como a noite e brilhante como o sol. Elas idealizaram essa montagem, utilizaram inclusive o projetor para fazer uma cena noturna, né, a cena da lua, e produziram isso durante a oficina. Elas guiaram parte do processo de montagem, a outra parte se deu comigo sozinho, mas elas elencaram a ordem das cenas e escolheram a trilha sonora, inclusive, que é uma trilha sonora, inclusive uma música de relaxamento lunar, assim, que a Clarice pesquisou e que indicou para essa montagem. Essa montagem foi aprovada, enfim, vocês vão ver também a reação delas ao ver o filme, e pelo que elas me falaram, foi mais ou menos o que elas tinham imaginado filmando, né? Não, delas. Não, eles vão contigo mesmo. Silêncio. É pro contigo? Senta aqui. Ai, meu Deus. Ai! Mas você tá feita. A cara dela. De faces feito a lua, mais sombria como a noite. Ela fica mais fácil. E brilhante como o sol. Parece que é um solzinho. Tia, agora bota no crocodilo. Tia, agora bota no crocodilo. Crocodilo. A gente teve um... Não, pera aí, eu quero ouvir delas. O que vocês acharam do filme? achei legal. Eu amei, porque eu Vocês querem ver o meu? Eu apareço no meu vídeo. Foi o que vocês imaginaram? Não quero mais ver.
Eu quero ver o crocodilo. Bota o teu crocodilo. Bota o crocodilo. Cadê? Ai, cara. A gente vai ganhar dinheiro por isso. Olha. Olha, uma ideia. É por outro. Peraí, que tem que abrir assim. Essa vida é uma viagem, pena eu estar só de passagem. Não, licença aí. O que é um haikai? Fiz o Roberta, a Robertinha e o Roberto. Fim. E aí, quando vocês terminarem de escrever esse haikai, a gente vai filmar uma cena para cada frase. E aí vai dar um filme. Tchau, gente. Ah, você pode só falar. A menina. A menina. A menina. A menina. O Caio foi um estudante, o Caio não, Kaique, né? Foi um estudante que ele teve uma certa dificuldade de focar no processo de criação do poema, que dificultou ele, e que ele queria já ir para a gravação antes da escrita, que acho que é um pouco do que o cinema oferece, né? A possibilidade para esse estudante que está imerso numa cultura que é totalmente baseada na escrita e na leitura, ele poder experienciar a imagem. Então ele ficou muito ansioso para ir para a filmagem, eu acho que isso acabou atropelando o processo criativo do poema. Mas, no geral, é um estudante que tem uma adesão muito grande, inclusive foi um estudante que conseguiu me ajudar muito a mobilizar os estudantes para o processo de criação dentro da sala de aula, para a escuta, enfim. É um estudante que foi importante para a turma, mas que também não teve tanta adesão ao processo criativo do poema, embora tenha filmado e tudo mais. O que evidentemente faz parte do processo educativo, né? Eu acho que, como educador também, a gente tem que se liberar da neurose da produtividade o tempo todo, né? Do sucesso, do êxito. Às vezes o estudante passar por um processo criativo que esteticamente não agrade ao público no geral, mas pode ser extremamente importante para ele individualmente, né? E o que está em jogo aqui é isso, né? É a saúde mental desses estudantes, é o processo criativo desses estudantes, o desenvolvimento cognitivo deles, mais do que uma criação para o externo, por fora, um resultado estético final. O menino dançou. É eu dançando? Sim. Tem que dançar? Como é que eu danço? Tinha que dançar, desenrola, bate, joga de ladinho. Desenrola. Como é que é? Eu não sei, pô. Tu tem que me ensinar. É assim, desenrola, bate, joga de ladinho. TikTok. O tempo passou. Calma, Sargento, calma! Eu só quero voar como um pássaro! Então você quer voar, não é? Muito bem, você que impediu. O que me diz? O filme do Yuri é um filme que para mim foi muito surpreendente, assim, o poema primeiro dele, extremamente impactado com a criação dele, né? Por
por captar um espírito do tempo mesmo. Assim, o menino dança TikTok, o tempo passou. Assim, é um deboche frente ao espírito do tempo mesmo, né? Esse tempo TikTok que é um tempo que passa e o TikTok ter essa analogia com o relógio e com a progressão do tempo, né? E o Yuri foi um estudante que me pediu para levar a câmera para casa e continuar o processo criativo no outro dia. Eu acatei essa decisão, essa vontade dele, e o resultado foi surpreendente. Ele decidiu que eu era o ator dele, então vocês puderam me ver tentando dançar uma dança do TikTok, uma dança do TikTok que ele me convidou a dançar. E, enfim, ele fez um plano para cada verso, e o terceiro plano é um plano que ele realizou em casa, que é um vídeo dele filmando a TV, e é muito interessante porque é um trecho específico, né, onde o Pica-Pau fala que tem um desejo de voar. E o algoz dele acata essa decisão. Tudo bem, você pode voar. É isso que você quer? É isso que você quer voar? Então voa. E joga ele contra a parede lá, né? Então, eu acho que é uma bela metáfora, às vezes, sobre o processo educativo, né? Sobre o processo pedagógico dentro das escolas. Às vezes, a liberdade deles é usada contra eles, né? Às vezes é uma falsa liberdade que é dada assim, em alguns processos dentro da educação, né? Porque sempre acompanhado de uma responsabilidade do fazer, né? E do trabalho, que é algo extremamente desgastante também, né? Não só para as pessoas que estão enquanto educadores, mas para os estudantes, né? Amanhã posso não estar aqui. Você também não. Por isso, viva o quanto você pode. O Arthur Moreira optou por uma linguagem próxima assim, da rede social, não era tanto o nosso interesse, mas ele conseguiu entrar no processo criativo do poema, do haikai, e ele foi mais para coisa literal, né, do falar. E o poema dele eu acho que é um poema bastante interessante, né, que mobiliza essa questão da nossa finitude, né, e que ele filma o CIEP, né, aquele movimento ali do canto do CIEP e tal, eu acho que ele conseguiu cumprir um objetivo interessante, né, que passar por esse processo criativo. Bom, eu não tenho grandes conclusões sobre esse processo criativo com os estudantes, mas acredito que ele somou num desenvolvimento de sensibilidade em relação ao cotidiano, na reflexão sobre a montagem, a semiótica, né, o encontro entre diferentes planos e os sentidos que eles trazem. E foi interessante trazer para o cotidiano dessas crianças, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, em Cosmos, uma vivência com o cinema e com a poesia. Eu acho que o Haikai Cosmos, nesse sentido, cumpriu sua missão de levar cinema e poesia para esses estudantes na Zona Oeste. Esses filmes vão ser divulgados individualmente, tanto do Arthur, do Yuri, do Caio, e vão ser exibidos novamente também numa sessão. Embora já tenha sido exibido para os estudantes, vai ser exibido novamente. Então é isso, eu agradeço a todo mundo que acompanhou aqui, que viu esse vídeo. Um abraço.